Bom dia, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Então, este vídeo aqui, ele tem por objetivo explicar para vocês mais ou menos o que vocês devem fazer, tá? Na quarta avaliação. Então, de antemão, vou falar para vocês que a prova deve ser respondida de caneta azul ou preta, certo? Não pode usar corretivo, ok? Não pode rasurar a prova. E respostas de lápis também não serão aceitas. Então procure, se você for responder de lápis, depois passe a caneta. Não deixe a resposta apenas de lápis, tá bom? Então, na primeira questão, pede que você marque a alternativa que corresponde a um sal, né? A função química sal. Qual dos compostos abaixo é um sal? Você vai marcar a alternativa referente à função química sal. Na segunda questão, o suco gástrico presente no estômago dos seres humanos apresenta um componente crucial para auxiliar a digestão dos alimentos. Este componente apresenta a fórmula HCl, que é caracterizado por ser da função. Aí você vai marcar a alternativa correta relativa à função do HCl. Terceira questão. Observe o pH de algumas amostras descritas na tabela a seguir. Então, tem uma tabela que fala as amostras e mostra também o pH de todas elas. E você vai marcar a alternativa mais ácida dessas que estão relacionadas aí na tabela. Então, tem as alternativas e você vai marcar aquela mais ácida, tá? Quarta questão. Explique as leis do uso e desuso da herança dos caracteres adquiridos de Lamarck. Nós vimos essas duas teorias relacionadas a Lamarck e você vai explicar cada uma delas. Explique primeiramente o uso e desuso e depois você vai explicar a lei da herança dos caracteres adquiridos. Na quinta questão, você deve explicar como é a teoria da seleção natural de Charles Darwin, tá? Qual é o conceito da teoria da seleção natural de Charles Darwin? Também foi explicado em aula. Sexta, o aglomerado de moléculas orgânicas revestidas por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, chama-se. Então, você vai marcar a alternativa correta da estrutura aí, né, que alguns cientistas acham, né, que foi, assim, o primórdio do primeiro passo para a origem da vida, né, essas moléculas orgânicas, aí também foi citado em aula. Sétima, após estudar sobre evolução na escola, Michelle resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michelle obedece à teoria evolucionista proposta por... Então, você vai analisar aí essa característica, essa hipótese, né, que a Michelle ela colocou, e você vai analisar qual é a teoria que melhor se encaixa no que ela falou aí. Nós, inclusive, fizemos uma questão bem parecida no livro das borboletas, tá? E a oitava diz: a experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. E as soluções eletrolíticas, aquelas que liberam, né, íons e que vão gerar energia elétrica. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Tem a ver com as funções químicas. E aí eu expliquei para vocês também qual é uma das funções químicas que tem a capacidade em solução aquosa de gerar energia elétrica, tá? Então você vai analisar, interpretar e marcar a alternativa correta, ok? No mais, é isso. Qualquer dúvida, né? Estaremos à disposição. E eu deixo vocês com um abraço, um beijo e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.